Bem, nessa pílula que eu ofereço aqui, eu vou falar do desconstrutivismo, né? Talvez o último movimento, né? Que se tem notícia na arquitetura. E para entender o desconstrutivismo, na arquitetura é preciso entender do que se trata, né? Do que é o desconstrutivismo. E, óbvio, se tratando aqui de uma pílula, não haverá um aprofundamento, mas, enfim, haverá uma. Vou oferecer uma base que vai permitir você entender muito e buscar o aprofundamento. Né? Bem, não é preciso me alongar ao dizer que o mundo passa por transformações constantes, que o mundo evolui, né? E em muitos sentidos, com certeza, para melhor. Né? Um exemplo é o que se tem hoje, né? O que, como se entende a escravidão, né? Que há pouco tempo atrás, se você considerar toda a história da humanidade, né, 100 anos não é nada. Há pouco mais de 100 anos, né, ter um escravo, açoitar um escravo, era perfeitamente aceitável. Né? O senhor de engenho, né, que açoitava um escravo, ele tinha o direito, porque era uma propriedade dele, algo que hoje, no pleno século XXI, é inaceitável, né? Completamente inaceitável, moralmente inaceitável, né? Eticamente. Né? Isso não quer dizer, infelizmente, que a escravidão tenha terminado no mundo. Né? Em algum lugar, algum tipo de escravidão há, mas certamente feito de maneira ilícita, né? E contra parâmetros morais, né, que o mundo abraçou nos últimos tempos. Né? Então, transformações no pensamento, nos costumes, são absolutamente naturais, né? E inevitáveis. Bem, e também é inevitável a gente aceitar que o pensamento evolui, né? Que os significados evoluem, significados, sobretudo significados culturalmente construídos. Né? A cultura, o momento em que vivemos, certamente não é o momento da época da escravidão, como não é o momento do meio do século XX. Né? As, o mundo demanda sempre novas posturas. Por exemplo, em relação à sobrevivência do planeta, há muita discussão sobre isso. Né? Mas independentemente do que é certo ou errado sobre o tema, a verdade é que a natureza, depredar a natureza, nos custa caro, por exemplo. E hoje nós temos um mundo com mais gente para alimentar, mais gente para trabalhar. Né? É inevitável termos uma matriz produtiva industrial e que vai absorver recursos naturais de alguma maneira. Né? Também contra isso não se pode lutar. Então, esse é um aspecto da vida contemporânea que nos faz mudar determinados valores, né? E nos faz repensar, né, inclusive a visão antropomórfica, né, de que o homem é o centro de tudo. A gente percebe então que somos parte de tudo, não o centro de tudo, né, mas parte do todo, e que nós dependemos, temos uma dependência da natureza, dependemos dela, né, ela não depende de nós, essa que é a verdade. Né. Se todos os seres humanos sumirem da face da Terra, o planeta seguirá sem problema nenhum. Né. Até para alguns mais radicais, né, o homem seria o mal de tudo. Né, que a gente sabe que não é bem assim. Né. Temos o direito à vida, como percebemos que os animais, né, de que tudo também tem o direito à sua sobrevivência, a viver, né, um mundo em paz, dentro de um mecanismo de convivência, de sobrevivência, né, de relações numa cadeia alimentar, né, como a gente vê nos animais. Né. Enfim, aí todo um mecanismo da natureza.
e que nós somos parte disso. Então, eu arrisco a dizer que a visão antropomórfica ela está em jogo, né? E, como tudo, há um lado bom, um lado ruim, mas eu vejo mais um lado bom nisso, né? Na medida em que assumimos nossa posição com mais humildade e entendemos que dependemos da natureza, que cuidar dela é caro, né? Destruí-la é muito caro e que nos traz malefícios, né? Penso na água, por exemplo, né? Para tratar a água é caro, custa caro, então é também uma questão econômica nisso tudo, né? Tratar bem a natureza também traz benefícios econômicos, né? benefícios, a, benefícios a todos, né? Nas grandes cidades, os que estão mais no interior, todos vão se beneficiar em todos os países, em todos os locais do mundo. Então, tratar a natureza é um paradigma, né? Ou a maneira como encaramos a existência da natureza, nossa relação com ela, por exemplo, é um paradigma do século XX e XXI que não havia, né, em séculos atrás. Uma outra questão diz respeito à maneira como o pensamento pode ser reinterpretado. Quer dizer, eu evoluo no conhecimento, o que se achava em determinado período, a gente percebe que hoje já não tem mais valia, há uma transformação do pensamento, há uma transformação do significado da palavra, né? A palavra escravizar, escravidão, tem um peso muito ruim hoje, muito mais do que tempos atrás, né? Então o pensamento vai evoluir, né? Vai se transformar, vai ser revisado, né? Vai outros pensamentos virão para se sobrepor a pensamentos construídos aí que hoje não tem mais validade, né? Mas a desconstrução de um pensamento é algo um pouco diferente, né? Como sempre digo aqui, sempre é um lado ruim, um lado bom, um lado ruim das coisas, né? Eu acho que falta hoje em dia uma nuance para qualquer discussão. Não existe mais nuance, existe uma coisa muito binária. Ou você é A ou você é B, quando a gente sabe que depois de A vem C, vem D e a coisa se desmembra, né? Então falta isso nas discussões, né? Isso está cegando as pessoas e dividindo as pessoas, infelizmente, né? Então, no caso da desconstrução, desconstruir, a desconstrução no pensamento, existe aí uma sutileza, né, que é romper com o estruturalismo clássico, né, de definições, de conceitos. Você tem o caso da escravidão, então a escravidão a gente sabe que é, e hoje a escravidão é um crime, ponto final, né? Não há uma relativização, né, do escravizar, né, da escravidão. Escravidão é crime e pronto. Ninguém pode escravizar alguém. Quer dizer, essa é um exemplo simples, mas como o pensamento se forjou a partir dessas definições, né, que mudam, né, mas não se relativiza, né, um significado. A desconstrução, né, repetindo sempre para o bem ou para o mal, ela vai relativizar conceitos, né, dentro também de uma percepção de evolução do mundo, né, mas a desconstrução, esse mecanismo de desconstruir, também está ligado a uma relativização, né, e uma quebra de antagonismos, né, de significados. Então, o que antes, dentro de um estruturalismo mais clássico do pensamento, A era A e B era B, na desconstrução A pode ser B ou B pode ser A. Eu vou dar exemplos, né? Mas antes, dizer que essa é uma opinião minha e de muitos pensadores, de que para começar a estudar a fundo o desconstrutivismo é importante você ler Nietzsche. Por que ler Nietzsche? Porque Nietzsche criou, né, na sua maneira de exercitar o pensamento, né, em alguns de seus livros, e aí é necessário uma análise mais, de certa maneira, ele criou um sistema, é possível dizer, né, daria uma boa dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, de que ele, de certa maneira, ele criou um sistema
de desconstrução de conceitos, e que o conhecimento no conhecimento nada sai do nada. Então, quando a gente ouve o desconstrutivismo como algo da cabeça de um filósofo como Jacques Derrida, né, na realidade a gente sabe que isso não veio do nada. Derrida leu Nietzsche e outros pensadores antes dele, né, ou os que compactuam com o pensamento de Derrida, tiveram em algum momento um ensinamento extraído de Nietzsche. Então, a desconstrução, o pensamento desconstrutivista, ele tem que ser entendido dentro de uma dinâmica do pensamento na história, de que as coisas não nascem assim de uma maneira espontânea, do nada, de que é uma dinâmica, uma evolução da história, consequentemente uma evolução do pensamento, de que um pensamento alimenta outro e assim por diante, e assim o pensamento vai evoluindo ao longo do tempo. Mas, enfim, o Jacques Derrida ficou como um ícone do pensamento desconstrutivista, né? Morreu já falecido, é um filósofo de origem argelina, francês de origem argelina, e numa palestra, um tema lançado por ele, ou colocado para ele, não lembro agora, já faz alguns anos, ele falou do perdão, né? E ele sofreu preconceitos pela origem dele argelina, então tem aí toda uma história pessoal ligada a isso, né? Que pode ser compreendida, né, da vida dele particular, da vida dele como cidadão francês de origem argelina que sofreu preconceitos, né? Não sei assim, de maneira aprofundada a história, mas enfim, isso foi colocado por ele, né? E ele diz que, perguntado a ele se ele perdoaria, né, o que fizeram a ele, ele disse que o perdão, né, dentro dessa discussão, de que só se deve oferecer o perdão ao que é imperdoável, né? Interessante. Você, num primeiro momento, né, isso pode levar até uma visão sublime desse pensamento, né? Mas num segundo momento você vai numa reflexão mais atenta. O que ele coloca, né, é perigoso, porque ele coloca o perdão e o imperdoável no mesmo patamar, no mesmo significado, tendo o mesmo significado, né? E se a gente for dando exemplos, fica mais fácil entender, né? Nós temos o perdão como uma convenção da sociedade, né? Eu esbarro alguém sem querer na fila do banco e peço perdão, a pessoa me perdoa, né? E existe o crime, né? Um latrocínio, coisa do gênero, né? Um roubo, uma morte, né? Seguido de um roubo, um assassinato seguido de um roubo, né? E que para a justiça é imperdoável. Lembrando que a justiça não perdoará ninguém, mesmo que a família da vítima perdoe. Não adianta, para a justiça isso não conta. O que conta é o ato cometido e o que a lei determina quando se descobre aquele ato. Então não há volta. Então, para a justiça de Deus é uma coisa, se você quiser apelar para isso, mas para a justiça dos homens, né, esse é um crime imperdoável, ele não tem perdão. Então, quando o Derrida diz eu ofereço perdão ao que é imperdoável, de uma certa maneira ele está dizendo que é imperdoável é perdoável. Eu vou continuar na próxima pílula, essa é a pílula 1, talvez tenha até 3, não sei, dependendo, né? Então peço a você que assine a revista Pináculo, como eu disse, o próximo número trará um texto sobre arquitetura contemporânea, então eu convido você, estudante de arquitetura, arquitetos interessados, a assinarem. Está na descrição desse vídeo, né? É gratuito, não é uma pegadinha, é só mandar uma mensagem dizendo que você quer se tornar assinante da primeira revista no Brasil dedicada exclusivamente a estudantes de arquitetura, e o tema, próximo número 5, será sobre arquitetura contemporânea e haverá considerações sobre desconstrutivismo. Eu vou continuar então na pílula 2.